Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Eu sou o Dr. Lucas Paiva, psiquiatra e psicoterapeuta, convidado do programa Bem Viver. E hoje nós vamos conversar sobre saúde mental nesse tempo, nesse período da pandemia do novo coronavírus. Olá, no programa de hoje vamos tirar algumas dúvidas sobre saúde mental no período da pandemia do Covid-19. O momento que nós estamos vivendo hoje, ele é uma novidade para todos nós. Nos últimos 100 anos nós não vivemos nada parecido, nós não temos nem registro de memória de nenhuma situação semelhante ou parecida com a atual. Então é um momento que desperta muita ansiedade na gente. É uma ansiedade intensa mesmo, né? É algo novo, o mundo está recebendo as notícias e se ajeitando e se preparando para lidar com tudo que está relacionado com esse novo coronavírus. Então eu diria que esse impacto inicial ele é esperado e ele vai ser vivido desse modo ainda por um bom tempo, né? Tem alguns trabalhos que tentam dizer que além dos impactos que nós vamos sentir assim de forma mais imediata, que pode estar relacionado com o isolamento, com as mudanças de comportamento e etiqueta que nós vamos ter em relação aos quadros gripais e ao próprio adoecimento que se coloca, né? As manifestações de adoecimento, perdas, o distanciamento social e o isolamento, que talvez também, passado todo esse período, nós ainda vamos ter alguns reflexos desses acontecimentos que são muito novos, né? Esses reflexos se dão na forma de alterações de comportamento e se dão também na sociedade como no modo como ela vai se organizar. Então há muitas pessoas que estão assim pensando a situação atual, tentando prever alguma coisa para o futuro. Eu acho que vai haver mudanças radicais no nosso modo de funcionamento, o impacto então vai ser muito significativo, provavelmente parecido com o impacto que a AIDS teve, que foi uma outra infecção virótica que mudou o comportamento da humanidade, né? Introduziu no comportamento da humanidade uma série de alterações. A gente acha que do mesmo jeito que pode haver impactos assim, negativos, podem haver também impactos positivos. Eu penso que as rotinas aí, quando a gente traz elas também para a área da saúde, elas são o que a gente pode chamar de um certo reservatório de saúde. Então, uma boa alimentação, um bom sono, não se descuidar completamente do cuidado do corpo. Esses cuidados, eles continuam sendo muito importantes, né? Não se descuidar no sentido assim, de se preparar e tomar os medicamentos nos horários habituais, né? Então, essa rotina, assim, ela organiza um pouco o nosso dia a dia, ela tem sido recomendada, né? A gente deve entendê-la também como uma recomendação. É muito importante entender logo de saída que para cada um ela vai se dar de um modo um pouquinho diferente, né? Às vezes ela vai se organizar melhor de um modo diferente, mas tem sido muito recomendado de fato. Eu acho que num momento como o que nós estamos vivendo, a gente pode celebrar assim, o lado bom
da comunicação à distância, né? Dessa possibilidade de manter a comunicação, né? Tenho algumas sugestões assim interessantes, ela é um pouquinho diferente. Por exemplo, às vezes é um dia de aniversário ou um dia comum em que o pai ou a mãe estão longe dos filhos ou dos avós. É uma sugestão que deixa a máquina ligada ali, o telefone ligado, e as pessoas desenvolvam durante um certo tempo uma atividade ali. Às vezes alguém está cozinhando, o outro está escutando uma música, e o outro pode estar fazendo uma atividade física, e naquele momento ali se produz um encontro ali, né? Não precisa de ser uma coisa assim, todo dia, às tantas horas eu vou ligar, como se fosse assim, quase um encargo obrigatório, né? Então eu acho bacana, nesse momento eu acho bem bacana. Eu acho que a boa informação, ela é fundamental nesse momento, né? O medo, às vezes ele anda junto com a desinformação ou com a informação inadequada. Então, o grande problema da informação é a informação de má qualidade. Então, o que a gente tem observado e tem visto muito como recomendação é que a pessoa também não se deixe tomar, assim, não deixe o dia tomado pelas notícias que vão bombardeando assim os meios de comunicação e as redes sociais, e que tem primeiro uma grande dificuldade, que é discriminar o que procede e o que não procede, o que tem um fundo, uma fundamentação de verdade e o que não tem, mesmo que seja uma verdade provisória. E ao se informar, recorrer a fontes de informação mais confiáveis. Então pode ser o Ministério da Saúde, uma Secretaria Estadual de Saúde, ou o próprio boletim. Aqui em Ouro Preto tem um boletim que divulga, procurar institutos assim que tem mais confiabilidade, né, na prestação da informação, e não se deixar levar muito. A gente vê muito por há pessoas assim que querem saber assim sobre remédios, sobre tratamento, que estão apavoradas, aí correm, compram remédios, estocam remédios em casa, né? Então essa é a informação que não é útil, né, que desinforma o cidadão, né? Então, simplificando, não acho que a informação seja um problema, mas acho que ela deve ser uma informação cuidadosa, né? A primeira consideração que eu faria é que cada um de nós chega a essa situação atual não como assim uma folha em branco. Cada um de nós carrega uma história e já tem lá suas questões para lidar com o mundo, com o que o mundo coloca para a gente, ou o mundo do trabalho, ou o mundo da família, o mundo dos afetos, as relações com os filhos, etc., né? Nós sabemos que a situação de confinamento pode introduzir coisas novas nesse dia a dia, né? Então, pessoas que faziam assim, uma grande pausa num relacionamento, agora estão fazendo um curso imersivo assim, e eu gosto muito das brincadeiras e das anedotas, né? Tem casos assim engraçados, mas, nossa, eu estou conversando com a minha mulher, estou achando ela uma pessoa até interessante, não sabia que ela era uma pessoa bacana assim, era meio desconhecida para mim, né? Mas a gente sabe assim que, e nós estamos falando de situações às vezes muito diferentes, porque imagina um confinamento num lugar em que o território existencial ele é muito pequeno, circunscrito, e você tem que colocar ali 4, 5, 6, 7 pessoas. Não, a probabilidade de que haja um acirramento nas tensões
desse sistema, ele é muito maior. Você está num lugar amplo, com acesso pode fazer uma caminhada, pode fazer um relaxamento, né? Você tem espaço, você pode mexer numa horta, você pode, enfim, inventar uma série de coisas que num espaço reduzido você não vai poder criar ou inventar, né? Não vai haver distensão. Então tem trabalhos, assim, até, por exemplo, se você confina uma população de ratos, assim, tem dois fenômenos assim, que acontecem com bastante nesse experimento. Assim. Primeiro, agressividade. Então há uma tendência, às vezes, não só da expressão da hostilidade ou agressividade, mas também é uma outra coisa, que é uma certa aproximação sexual, né? Então tem estudos mostrando também que em situações de quarentena, que a humanidade já viveu outras, que houve depois, passado um tempo, né, o nascimento de muitas crianças, né? Então serve tanto para uma coisa quanto para outra, né? Infelizmente ou felizmente, né, esse período de isolamento social e distanciamento social, ele vai ter que se distender no tempo. Então as coisas podem mudar? Podem, mas até onde vai a ignorância atual nossa, isso vai se distender, vai tomar muito mais tempo, vamos dizer assim, para chegar a uma conclusão, uma boa conclusão, até que as vacinas ou os tratamentos eficazes estejam disponíveis. Quando a gente pensa nesse horizonte, eu acho que o que a gente começa a pensar é uma certa necessidade de aprender a conviver com a desaceleração, que para algumas pessoas, por exemplo, tem sido ótimas, né? Algumas pessoas que viviam uma vida assim muito aceleradas, esse momento da quarentena, ela está servindo para desacelerar, para a pessoa olhar para dentro de si mesmo, começar a pensar outras coisas, olhar para dentro da sua família, reconhecer com quem convive, reconhecer os afetos, às vezes até tomar decisões que há muito tempo a pessoa vinha adiando, relacionadas ao próprio cuidado de si ou que já desejava tomar, né? Então acho que também são momentos que pela proximidade às vezes podem permitir que as pessoas tomem determinadas decisões que às vezes estavam adiando, né? Justamente por estarem mais conscientes de algumas dessas dificuldades. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouco para continuar nosso bate-papo. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o programa Bem Viver, falando sobre esse período da pandemia, na saúde mental, no período da pandemia do novo coronavírus. De algum modo, eu tenho percebido que as pessoas estão muito mais atentas e, assim, entendendo que os idosos eles têm um valor precioso na vida da gente, né? Então, estão sendo preocupados assim, como conduzir essa situação, tendo em vista que a maior parte, uma grande parte dos conhecimentos produzidos a respeito do Covid-19 vão nos dizer que a população que mais corre risco de ser duramente afetada são os idosos, né? Então a gente percebe um cuidado, né? Muitas famílias se organizando para bem proteger o idoso.
alguns cuidados que algumas instituições têm tomado, né? É preciso de entendê-las assim, como um cuidado também de proteção, mas que eu acho que não são isentas de problemas. Nós vamos ter que pensar essas soluções melhores, né? Por exemplo, restrição de visita no Lar São Vicente de Paulo, estou falando alguma coisa mais próxima daqui, né? E a gente já vai percebendo que para os idosos que estão lá institucionalizados não é fácil viver sem aquele entra e sai de dentro da instituição. Era uma instituição mais porosa, agora ela está mais dura, o portão está fechado, né? Então as implicações disso, como desconstruir um pouco esse isolamento, né? Porque para algumas pessoas, e eu acho que no idoso a gente pode começar a pensar assim, às vezes o isolamento ele pode remeter o sujeito a um certo desamparo, que é um desamparo que ele é humano, né? Ele é um desamparo que nos acompanha ao longo da vida, ele é muito diferente do isolamento, né? Então, acho que a gente tem que cuidar muito para que não haja desamparo, para que não haja abandono, né? Então, é preciso de pensar modos alternativos de chegar até o idoso, né? É o telefonema, às vezes o idoso ele não tem muita facilidade para manejar a internet, as ligações com áudio, então ter alguém ali do lado que vai ajudar nessa interface, né? E diria assim que felizes são aqueles que têm ou que redescobrem ou que descobrem algo assim que dá alegria, né? Para quem tem esse consolo, esse lenitivo da religião, eu acho que o Freud já dizia, né, assim, no Mal-Estar na Civilização, que a religião é um modo assim da gente pacificar um pouco a nossa convivência social, né? Aceitar algumas questões. Mais a mais, hoje em dia, há alguns estudos mostrando que a oração em si, junto com a meditação, que era tomada como algo meio esotérico, que ela de fato tem benefícios importantes para a nossa saúde. Então, penso que sim, de novo, há muitos tutoriais na internet ensinando como meditar. Acho que é um bom momento aí, para quem curte, é um bom momento. Eu acho que tem alguns excessos que a gente tem observado e a gente vê assim com uma certa preocupação que a gente divide com vocês, né? Uma é o excesso do pensamento, né? É o que a gente estava dizendo antes, é a pessoa que não consegue desligar, que está sempre pensando, está pensando nas notícias, pensando no problema, ou tem uma carga negativa muito grande, uma tendência de antecipar eventos negativos. De maneira geral, a pessoa já experimentava isso antes e a situação da pandemia ela tende a piorar isso, né? Ela tende a agravar essas preocupações. Eram pessoas que eram preocupadas com o adoecimento, com o próprio corpo, de que acontecesse alguma coisa ruim com quem elas gostavam e essa preocupação, se ela ganha o pensamento da pessoa o tempo todo, o que a gente observa é que ela acaba indo para o corpo, né? E esse é um problema, de fato é um problema e aqui, sob risco de novo de ser superficial, de agir sobre a superfície das coisas, porque eu acho que quando as pessoas se organizam desse modo, muitas vezes é uma organização que não é consciente, mas eu acho que é preciso aí a boa briga e a boa luta de dar ao pensamento o estatuto que ele tem que ser, que é o estatuto do pensamento, né? O pensamento ele não é mais do que o pensamento.
Então, lidar com o pensamento como um pensamento. Olha, isso é um pensamento. A natureza do que eu estou sentindo é a natureza do pensamento. Então isso pode ajudar algumas pessoas. Acho que de fato isso pode ajudar algumas pessoas. Reduzir o pensamento ao pensamento, não ao corpo. Porque senão às vezes a pessoa começa a sofrer, né? Aí nós encontramos algumas nuances, alguns problemas já de cara, né? Vamos bater nesse ponto aí de substituir o pensamento, pensar numa outra coisa, ou então, pelo exagero, criar o pior cenário possível e fazer as reflexões. Aí eu acho que a informação é muito útil no sentido de desconstruir esse cenário, né? Então as informações elas nos ajudam nesse sentido, né? Se esse medo excessivo ele pode ser reduzido. Mas assim, brincando com essa situação, eu vou dizer para vocês assim, que outro dia eu mesmo me senti, falei assim, nossa, eu acho que eu estou ficando obsessivo, porque eu lavava a mão, daí um pouquinho eu pensava assim, nossa, eu acho que eu lavei a mão, será que eu lavei a mão direito? Eu vou lavar minha mão de novo, aí lavava a mão de novo. Então, essas preocupações, elas também nos ajudam a não abaixar a guarda demais, né? Às vezes chegar em casa, deixar o sapato lá de fora da casa ou na entradinha da casa, da habitação, trocar de roupa ao chegar em casa, tirar aquela roupa que a gente vai para a rua e pôr uma outra roupa, em vez de entrar no elevador, descer pela escada, porque parece que ali no elevador, se uma pessoa tosse ali, aquelas partículas ficam ali muito tempo, né? Ter o cuidado de, ao pegar a maçaneta, lavar. Então, essas coisas, às vezes, elas se confundem com é o que a gente chamaria de uma preocupação, mas que também é um cuidado, né? Sobre a questão do excesso, eu queria aproveitar para fazer uma derivação para um outro campo, que é uma certa política de uso assim, dos prazeres, que tem a ver com fumar e beber e aumentar muito o consumo de drogas nesse momento. O que a gente desaconselha assim, veementemente, né? Precisa ter muito cuidado nesse momento, porque a pessoa que tem problemas, ela tem problemas, né? E se ela começar a recorrer ao uso da droga, o que a gente entende é que ela vai voltar a ter problemas. Tem preocupações, tem pessoas que lidam com crianças, que têm preocupações. Eu tenho uma formação ampla que passa pelo estudo da criança, o desenvolvimento, o cuidado com a criança, o manejo. De fato, é preciso de ter um certo cuidado ou tato para manejar assim, as informações junto à criança, né? Para a criança não enlouquecer demais, porque nós estamos meio loucos com essa nova realidade, né? Aos poucos a gente vai se ajeitando, vai entendendo. Para elas é um pouco mais complicado ainda. Então, a cada idade é preciso de fazer algum ajustamento, né? Aí é difícil, porque a compreensão do mundo pela criança passa assim pelo modo como ela entende, né? Então, por exemplo, se uma criança de 2, 3 anos, que tem um pensamento mágico, recebe a informação que o pai não chegou porque ele está preso no escritório, ela imagina que tem 2 guardas apontando um revólver para ele ou levando ele para a cadeia. Então, o cuidado aí é tentar ver com a criança o que é que ela está entendendo e dar a informação, mas com um certo filtro, né? E sempre na medida que ela vai pedindo ou perguntando para ela, de fato, assim, qual que é a questão que ela está colocando, né? Mas é um pouco isso, então. Os cuidados de saúde mental, infelizmente, eles não se colocam
hoje na nossa sociedade igualmente para todo mundo. Do mesmo jeito que não é possível falar do isolamento de um modo igual para todo mundo. O isolamento numa casa de um quarto só é muito diferente numa casa que tem 5 quartos e 2, 3 banheiros, né? Provavelmente vai ter menos briga, menos confusão, aonde você tem mais espaço, vamos dizer assim. Então aí nós temos também essa realidade. Então nós temos pessoas hoje em dia que até por causa da possibilidade de se isolar, estão se dando conta que elas precisam de cuidar melhor da sua própria saúde mental. E elas têm condições, por exemplo, de fazer uma psicoterapia, de falar sobre isso, né? Então poder falar, poder sair do nível da fantasia e poder trocar, poder discutir o que está acontecendo consigo, os medos que tem, isso de novo nos ajuda a nos localizar melhor e poder respirar melhor e poder viver melhor. Os cuidados, assim, eles são singelos que a gente pode orientar, mas é que a pessoa não deixe de se alimentar corretamente, que não faça excessos, né, de consumo de drogas, que procure descansar, dormir, se recuperar bem entre um plantão e outro, né? Se autorize a fazer isso para manter a imunidade. Se puder fazer uma pequena ginástica dentro de casa, pode ser dançar, pode ser uma outra coisa alternativa, mas que faça isso, né? São conselhos assim, talvez descartáveis, né? E se ficar muito ansioso, com sintoma físico, muito angustiado, ou entrar no sofrimento, considerar também o uso das medicações que também estão aí para servir, a serviço da pessoa. Vamos lembrar aqui, né, do nosso Mude um Hábito, um programa da Unimed, que nos ajuda aí, cada um de nós, a desconstruir um pouco a nossa rotina ou construir outras que estejam mais ligadas à nossa saúde, né? E eu acho que isso vai ser um desafio para todos nós, né? Transformar esse momento em que nós vamos estar mais em casa num momento mais leve, né? De fato, eu acho que isso não vai ser fácil e não vai ser igual para todo mundo. Cada um vai viver isso de um jeito diferente. Mas quando a gente pensa assim, uma das coisas que a gente pensa quando é confrontado, assim, e eu acho que a questão do adoecimento e da morte sempre mobilizou no ser humano uma angústia fundamental, assim, que tenta responder assim, a seguinte questão. A gente estava falando sobre a criança há pouquinho, né? Toda criança quer saber de onde veio, não é isso? Toda hora ela está perguntando assim, e aí, como é que foi mesmo? Como é que eu nasci? De onde eu vim? O que aconteceu para eu nascer, né? E eu acho que quando a gente amadurece, a gente não faz muito essa pergunta, mas eu acho que ela está aí a todo momento, é o que a gente vai fazer até a cova, porque todo mundo sabe que aí uma hora nós vamos parar de viver, não é isso? Então, eu acho que nós temos assim uma oportunidade única de pensar mais isso, assim, o que eu vou fazer então de hoje até a hora que eu parar de viver? Não é isso? Se a gente pensa assim, lhes asseguro que é um bom ponto de partida para determinadas mudanças. Há um tempo atrás eu estava lendo alguns textos de psicoterapia em grupo para pessoas que têm câncer terminal. E o terapeuta estava dizendo que quando ele se dirigiu a esse grupo para fazer o acolhimento das demandas subjetivas, emocionais, ele o fez assim com um imenso pesar, que ele imaginava que ele só ia encontrar assim coisas pesadas e difíceis. E ele, depois de um certo tempo, estava encantado com a experiência, porque ele começou a entender que quando nós somos confrontados com uma situação limite, muitas vezes aquilo que nos impedia de viver bem a nossa vida, ele meio que dissolvia,
perdia importância. Então, às vezes, um pai que tinha semanas, meses, que não pegava o telefone e ligava para um filho, passava a mão no telefone e ligava. Um que tinha uma rusga, uma briga tremenda com o irmão, ia e aquilo se apaziguava, né? Então, eu acho que esse vírus, assim, muito pequenininho, né? Uma coisa invisível que ninguém consegue assim enxergar assim, a olho nu, né? Ele veio mais uma vez nos lembrar um pouco da nossa que nós somos pequenos, né? Frente à vida, nós somos efêmeros, passageiros, né? Mas eu acho que ele lembra a gente também, ele pode lembrar mais do que a impotência. Ele pode nos lembrar da nossa potência para viver. E que essa potência, às vezes, ela se dá em coisas que são aparentemente menores ou pequenas, mas são as mais difíceis, que de fato começa dentro de casa, com aquelas pessoas que são mais próximas da gente. Eu tenho escutado muito isso, às vezes é uma queixa mesmo no consultório, mas fulano, ele é ótimo lá na rua, nossa, parece uma outra pessoa, mas entra dentro de casa, então vamos começar dentro de casa, né? Eu acho que do mesmo jeito que pode acirrar determinados problemas, mas pode também criar soluções, né? Então eu acho que as coisas estão aí. Para uns a solução vai ser soltar a mão, para outros vai ser andar mais juntos, mas que esse momento seja um momento também da gente se reinventar e reinventar nossos afetos. Obrigado, ficamos por aqui, chegamos ao final de mais um programa, Bem Viver. Agradeço o convite do Dr. Sérgio Afonso e até a próxima. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.